Bom dia, bem-vindos à primeira edição da Conversa de Líderes aqui na Bulldog Rugby TV. Hoje temos como convidados, a quem eu desde já agradeço terem aceito o nosso desafio de fazerem parte desta primeira edição, o Dr. Carlos Castro, vereador da Câmara Municipal de Lisboa para o Desporto e para a Proteção Civil, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, o Dr. José António Borges, de Alvalade. E o arquiteto Miguel Teixeira, presidente da direção do Clube de Rugby São Miguel. No último mês e meio, 2 meses, temos assistido a uma grande discussão entre a sociedade civil de receitas perdidas, de fundos que são necessários repor e de dificuldades financeiras que são vividas atualmente. O tema de hoje é o impacto da Covid-19 no desporto a nível de Lisboa e a nível de Alvalade. A primeira pergunta vai para o vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Existe alguma avaliação por parte da Câmara face ao impacto da Covid-19 na atividade desportiva e social dos clubes, nomeadamente nos clubes de base amadora e semiprofissional? Sim, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite para participar neste encontro. Sim, infelizmente, esta pandemia tem este dom de ter tocado a todos por igual e, portanto, todos, independentemente da sua condição, estão a sofrer com esta problemática e, naturalmente, o desporto não foi afetado. Nós temos uma situação delicada na cidade, como deduzo que seja no resto do país e em todo o mundo, porque o desporto pura e simplesmente parou. Nós neste momento estamos com a atividade completamente parada e o normal funcionamento das várias instituições foi pura e simplesmente interrompido de forma abrupta e com um impacto direto naquilo que é a realidade de cada uma das organizações. Primeiro, é necessário fazer isto por uma questão de saúde pública, depois pela necessidade de evitar as potenciais ondas de contágio, que naturalmente o desporto, de uma forma geral, tem esta capacidade de poder procurar provocar estas ondas de contágio, seja do ponto de vista dos atletas entre si, seja também dos próprios assistentes e, naturalmente, esta situação está a ser analisada. Nós, no Pluro do Desporto, estamos praticamente todos os dias a fazer uma análise da situação do tecido associativo da cidade e, naturalmente, estamos a preparar respostas para dar apoio aos clubes face a esta pandemia. Pegando na sua resposta, sabemos que em Alvalade, agora para o presidente da Junta de Freguesia, sabemos que em Alvalade este tecido é uma grande realidade, existe um tecido esportivo enorme em Alvalade e gostava também de frisar e de perguntar também se já têm conhecimento do impacto financeiro e económico nos clubes, nomeadamente Alvalade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, cumprimentar o Sr. Vereador, o Sr. Presidente do clube, o João também. Enfim, a nossa resposta não é muito diferente da que o Sr. Vereador deu, que tem uma perspectiva macro em termos de desporto e associativismo na cidade. Nós, em Alvalade, temos uma perspectiva que, porventura, estará mais próxima do território, com uma ligação, se calhar, mais direta a alguns clubes, é normal. Nós ainda não sabemos, do ponto de vista concreto, de monetário, com somas completas, aquele que tem sido o prejuízo dos clubes. A verdade é que nós temos, em alguns casos, já recebido pedidos de ajuda financeira de alguns clubes, de algumas associações, de algumas coletividades da freguesia, parte delas com respostas desportivas durante a sua atividade normal. Ainda não sabemos, até porque ainda só passaram cerca de 2 meses desde o início do vírus e, portanto, parte das repercussões daquilo que serão, continuarão a decorrer durante os próximos meses e, portanto, algumas dificuldades, clubes e associações aprofundar-se-ão. É evidente que nós, independentemente de sabermos, eu penso que aqui a resposta da Câmara será muito idêntica, independentemente de saber como é que se ajudará e, à partida, naturalmente, que as respostas financeiras serão sempre as mais evidentes e quanto é que se ajudará a cada clube, é evidente que há uma predisposição natural para, em qualquer circunstância, naquilo que forem as nossas capacidades também, elas próprias financeiras, de segurar os clubes e de os ajudar naquilo que for possível, porque os clubes e o associativismo
é a base da organização das freguesias do ponto de vista de rede, do ponto de vista daquilo também é a sua coesão enquanto comunidade. Capacidade financeira é muitas vezes aquilo que falta no mundo do rugby em Portugal. Perguntava ao presidente da direção do Clube Rugby São Miguel como é que tem sido gerir um clube numa modalidade amadora nos últimos 2 meses em que possivelmente se perdeu a receita, ou grande parte da receita do clube. Bom dia. Em primeiro lugar, queria felicitar a presença, agradecer o convite, felicitar a presença do Sr. Vereador e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, felicitar-te a ti também, João, e à equipa de comunicação do São Miguel, que está a dar aqui um passo importante para também, e por força desta situação do Covid, a forma de comunicar também mudou. Acho que dificilmente poderíamos começar esta primeira edição com outras pessoas, se não estas, e pessoas que são impactantes no sentido mais positivo, quer ao nível da comunidade de Alvalade, quer ao nível da cidade de Lisboa, e não seria eu se não tivesse a capacidade de o reconhecer e de agradecer. Vamos lá ver aqui uma coisa, há novos desafios que surgem e eu, como tenho dito várias vezes, o Clube Rugby São Miguel, à semelhança de outros clubes, tem que se reinventar nestes períodos e nestes momentos, não tenho dúvidas nenhumas. E até com alguma tristeza, porque nós nesta fase estamos em primeiro lugar do Campeonato Nacional, lutar pelo objetivo de ser campeões nacionais e subir àquela que é a principal divisão, sendo o São Miguel nos últimos 6 anos um dos 5 clubes com mais atletas no país. Mas acho que nós nesta fase estamos a enfrentar aquilo que é o mais difícil de todos os jogos, que é este vírus, este maldito vírus, que veio alterar profundamente a forma de viver e de estar na sociedade. E evidentemente que os clubes, e este clube em concreto, não estão ausentes, não são intocáveis. E, portanto, houve aqui toda uma mudança de paradigma ao nível do clube, suspendendo no imediato toda a atividade desportiva através do contacto. O clube neste momento tem sessões diárias de treinos para todos os escalões, são treinos que são dados à distância, e à parte disso também tem encontrado e promovido um conjunto de respostas de contacto, como os ateliês de artes plásticas para os atletas mais novos, para as nossas crianças, e a outros níveis, desde o contacto da nutrição, do coaching e outras áreas, elas mantêm-se a uma distância. Ao nível do que é gerir o clube, as preocupações que surgem neste momento, em primeiro lugar, aquilo que há pouco, até de uma forma ainda não no âmbito do programa, eu dizia ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, que é, nós temos que sentir que o clube continua vivo, e hoje em dia continua vivo numa fortíssima e importante resposta que é dada à comunidade num projeto que é liderado pela Junta de Freguesia, em que a Câmara Municipal e outras entidades de Alvalade, outras organizações, são parceiras no apoio e na distribuição das refeições, quer em cabazes, quer através das refeições quentes, as 4 refeições do dia, na casa das pessoas ao domicílio, nomeadamente a população mais isolada, mais idosa, mas também das famílias que aqui se deslocam, e acho que esse é, em definitivo, o cumprir do ADN deste clube, da sua genética, da sua base e da sua preocupação e da sua responsabilidade para com a comunidade. Agora, evidentemente que nós temos aqui fortíssimas preocupações, porque este clube, à semelhança de muitos outros, tem uma grande parte dos seus colaboradores, são colaboradores com contratos de trabalho, existem os arrendamentos dos apartamentos em questão, vários dos atletas, existem todo o custo de logística, médicos, fisioterapeutas, coaching, há toda uma área, portanto os valores, eu nem me atrevo a dizê-los aqui no programa, porque são elevadíssimos para aquela que é a realidade. Nós estamos a falar seguramente muito próximo, sem problema nenhum, muito próximo, entre os 140 a 160 mil euros que nós calculamos de prejuízos do clube, entre o período do encerramento da atividade esportiva até o 31 de agosto, mas isso temos que nos saber reinventar, temos que nos saber equilibrar, e creio que hoje em dia estamos aqui a disputar o mais importante desafio. Muitas vezes, e tal como o Miguel referiu, esta situação trouxe e demonstra o real valor
os valores vendidos nas organizações. Perguntava ao Presidente da Junta se tem encontrado nos clubes os parceiros ideais para ajudar a comunidade de Alvalade. A comunidade de Alvalade, de facto, tem a sorte de ter um conjunto de associações e coletividades que estão muito presentes na sociedade. E, enfim, não particularizo necessariamente ninguém do ponto de vista negativo, não me caberia fazê-lo, mas do ponto de vista positivo é legítimo e é normal que o faça. Eu devo dizer que, e isto é pedra de toque das intervenções que eu faço sobre o São Miguel, quando me é pedido que me pronuncie sobre o clube, pela natureza do próprio clube. A verdade é que o São Miguel faz este ano 50 anos de vida. E esses 50 anos de vida são marcados por uma essência que é a da ligação à comunidade e daquilo que o clube, para além do valor desportivo, se entrega, até com alguma devoção e paixão às necessidades da comunidade. E isso é uma coisa inestimável. Quando começou a surgir os primeiros sintomas de agravamento desta crise, logo no início, o Sr. Presidente do São Miguel ligou-me, colocando à disposição tudo aquilo que era a força e a vontade de trabalho dos associados e dos jogadores, dos treinadores, todo o São Miguel, para servir a comunidade nesta hora difícil. E nós sabemos como, havendo muitas pessoas em situações de fragilidade, de isolamento, de solidão, de tristeza, mas também de pobreza, o São Miguel foi um destes clubes da freguesia de Alvalade, mas aquele que logo desde a primeira hora e com uma força extraordinária se mostrou disponível. É evidente que isso está, como eu disse, no ADN do São Miguel, mas aquilo que tem sido o trabalho destas últimas semanas e sabemos que das próximas é de facto extraordinário e nós, como comunidade, não nos podemos esquecer e não nos vamos esquecer de quem desde a primeira hora está no terreno a continuar a contribuir para o funcionamento da sociedade e da comunidade. E isso é algo que tem que ficar escrito, tem que ficar dito as vezes que forem necessárias. A verdade é que começamos já a prever o final, ou aquilo que nós achamos que é o final desta pandemia, e começa a importar pensar no pós-pandemia. Dr. Carlos, a Câmara Municipal de Lisboa possui ou pensa construir alguns programas ou projetos de ajuda à retoma desportiva e financeira dos clubes, nomeadamente amadores e semiprofissionais? Antes de responder a essa questão, pegando aqui naquilo que disse que era o Presidente Miguel Teixeira, que era o Presidente José António Borges, é muito importante que isto fique claro e que seja perceptível por todos. O tecido associativo da cidade, todo o tecido associativo da cidade, esteve na primeira linha do combate à Covid-19 e no apoio às populações. E é muito importante que esta dimensão seja referida, porque nós, Câmara, o Presidente José António Borges teve a oportunidade de falar, por exemplo, naquilo que é um bom exemplo do São Miguel no apoio às pessoas com maiores carências na freguesia de Alvalade, mas é bom que se tenha noção, quer por um lado dos grandes clubes que nós temos na cidade e que tiveram aqui uma capacidade de intervenção em termos nacionais, o Sporting e o Benfica, mas também aqui outros clubes, outro grande, também o Belenenses, que desde a primeira hora se manifestou disponível, e depois clubes como o Atlético, onde está a funcionar, por exemplo, uma das respostas da rede do dispositivo da população à população sem abrigo, o ADCEL nos Olivais, o Olivais e Moscavide no Parque das Nações. Muitos clubes fizeram chegar, o Ginásio Clube Português, o Clube Nacional de Natação, muitos clubes da cidade de Lisboa fizeram chegar à Câmara a sua total disponibilidade, tal como o Presidente José António Borges acabou de dizer há pouco, para estarem na linha da frente do combate à Covid e apoiar as populações. É importante ter isto claro, que o desporto foi fundamental nesta luta na cidade de Lisboa, quer quererem que em todo o país, mas em especial aqui na cidade de Lisboa, por toda a disponibilidade, e independentemente de todas as questões financeiras, já falámos e que seguramente falaremos a seguir, os clubes não perguntaram quais eram os prejuízos que iam ter. Os clubes apenas disseram, estamos cá na linha da frente para ajudar a combater e apoiar a população de Lisboa. Isto, para quem trabalha no âmbito do desporto, penso que é do enorme orgulho verificar que os nossos clubes são solidários na hora de maior dificuldade e de maior aperto, disseram presentes. Dito isto, importa referir agora, respondendo já à sua questão, naturalmente nós estamos a preparar aqui um pacote de apoios
inicial, não será aquilo que seguramente todos desejaríamos, porque só pelo que o Presidente Miguel Teixeira acabou de dizer, só com base no Clube de São Miguel, estamos a falar de umas largas dezenas de alguns milhares de euros, e atravessando toda a cidade, seguramente o cenário não será muito diferente. O que vamos fazer é prestar já, ainda neste primeiro semestre, um apoio financeiro para que os clubes tenham uma capacidade de resposta e, naturalmente, depois, no segundo semestre, fazer uma análise esperando que a tendência da evolução seja positiva, como está a ser nestes dias, possamos começar não só a programar o retomar de alguma normalidade e, entretanto, se houver desenvolvimentos do ponto de vista científico, que haja já tratamento para a Covid, nós possamos começar a retomar o mais breve possível a normalidade e depois entender como e analisar a capacidade de resposta. Também não deixar de mencionar que estamos a poucos meses da Capital Europeia do Desporto. Nós, Lisboa, temos Capital Europeia do Desporto e, portanto, temos aqui em Lisboa uma responsabilidade acrescida no quadro europeu do ponto de vista de propostas. Já agora aproveito, fruto da nossa rede internacional de cidades europeias, neste caso da rede das cidades europeias em termos de trabalho, estamos a partilhar algumas boas experiências, a partilhar convosco que estamos a evoluir bastante naquilo que é no âmbito dos transportes, no apoio às populações mais carenciadas, mas, por exemplo, quando chega ao item de desporto, a maior parte das cidades, se não mesmo todas, ainda estão completamente bloqueadas. E tudo isto está sempre dependente da evolução da situação e provavelmente dentro de um mês poderemos ter alguma visão mais clara. Além desta questão do tecido associativo da cidade, eu não deixava de deixar também de referir e de destacar a questão dos eventos. Ainda ontem estava aqui reunido com a equipa do desporto e nem de propósito o primeiro evento que tinha aqui era o nono torneio internacional do Bulldog Rugby Cup do São Miguel, é logo o primeiro da lista, há muitos mais, e também dizer que aqui houve aqui uma necessidade não de cancelar, mas sobretudo de adiar eventos, desde final de março até agora ao verão. O primeiro que teve logo impacto foi a meia maratona, e aliás foi um dos eventos esportivos da cidade que teve um grande impacto, e tudo isto está a causar grandes alterações naquilo que é o calendário desportivo da cidade, porque estamos todos a contar que no final do terceiro trimestre, quarto trimestre deste ano, possamos retomar os eventos, assim haja condições de saúde para os fazer, e naturalmente todos os clubes e todas as entidades quererão promover os seus eventos este ano, e devo confessar que do ponto de vista de visão geral e de gestão de toda a agenda desportiva da cidade, começa a ser difícil porque toda a gente quer fazer os eventos ao mesmo tempo. E, portanto, o que nós vamos tendo agora é um conhecimento cada vez mais objetivo daquilo que são as lacunas dos clubes, mas ao mesmo tempo começamos a perspectivar o que é que poderá, assim em termos de saúde, haja essas condições, o abrir normal do funcionamento das épocas desportivas foram interrompidas e, portanto, começaremos a 2020, 2021 e, ao mesmo tempo, outra dimensão desportiva que são os eventos, que também são fundamentais, quer para a cidade, quer também para os clubes que organizam estes eventos e que têm um grande impacto. E sendo nós a capital do país e uma capital europeia de grande destaque em termos desportivos, naturalmente, aliás, com um conjunto de dezenas largas de grandes eventos internacionais que foram interrompidos neste momento, isso também está no nosso horizonte e estamos a trabalhar e iremos seguramente trabalhar com todo o tecido associativo para procurar retomar estas boas práticas que nós tínhamos e não perder de vista aquilo que está a meio ano de acontecer, que é a Capital Europeia do Desporto, e portanto também aproveitar esse momento para não só fazer o agradecimento, mas sobretudo reconhecer a importância do papel do tecido associativo na cidade, seja em termos do papel de promoção do desporto e da atividade física, seja do ponto de vista de resposta social, mas também de consolidar o desporto como um elo fundamental da nossa comunidade, seja no quadro da cidade, seja no quadro das freguesias, seja no quadro dos bairros, porque há aqui um terceiro elemento que me falta referir, já falámos do tecido associativo, falámos da questão dos eventos, falta-nos referir uma coisa que ficou perceptível deste período da pandemia, é que as pessoas começaram a dar cada vez mais destaque e importância à atividade física e ao desporto. E as pessoas voltaram a perceber a necessidade de regularmente praticarem, desde uma simples caminhada a uma corrida, a um passeio de bicicleta, para que a questão do desporto e da atividade física também tenha impacto na sua saúde, no seu bem-estar, e que depois estas práticas que nós adquirimos, deste lado
desta situação negativa, que são as coisas algumas positivas, poder projetar para o resto do ano, seja no envolvimento do tecido associativo da cidade, seja naquilo que nos importa a nós, Câmara, que as pessoas da cidade, independentemente da sua idade, comecem a praticar atividade física e do desporto, porque também, infelizmente interrompemos, nós este ano começámos pela primeira vez com as Olimpíadas Séniores, e é uma grande aposta da cidade. Nós temos que ter a percepção clara da realidade demográfica de Lisboa e também desmistificar aquela visão que o desporto é só para jovens e alguma parte da classe adulta. Não, o desporto é a atividade física, é desde que nascemos até que vamos amadurecendo com os anos, e nesse sentido também aqui os clubes são fundamentais para promover esta dinâmica que tanto serve os filhos como os pais e os avós. Miguel, este era um ano muito importante e é um ano muito importante para o Clube Rei São Miguel. Têm sido desenvolvidos inúmeras atividades. O clube tem estado o mais ativo possível e presente junto à comunidade, também na vertente que o Dr. Carlos Castro estava a falar, de promover a atividade física através das suas redes sociais. O que é que podemos esperar do São Miguel daqui para a frente, no pós-pandemia? Deixa-me dizer que eu não podia concordar mais com tudo aquilo que tem sido dito até agora, quer pelo Sr. Vereador, quer pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. O que podemos esperar é aquilo que é basicamente o ADN do clube. O São Miguel irá com certeza ter que voltar, dentro de quando for possível, como todos os clubes, com uma forte atividade do rugby. Nós este ano iremos alargar o rugby e vamos lançar uma nova área que é o Walking Rugby, que é chegar a toda uma população de uma outra faixa etária, mas sobretudo eu acho que é mantermos iguais àquilo que nós temos sido, e isto não é falta de ambição, antes pelo contrário, porque se nós nos mantivermos iguais àquilo que nós temos sido até hoje, seremos um clube liderante, e líder na modalidade e líder através das boas práticas. Eu acho que é esse o caminho que se impõe, sem nenhum tipo de presunção, mas também não com humildade a mais, e portanto acho que temos de ter a vaidade daquilo que tem sido o processo do clube. Acho que, e considero que é estruturante as parcerias que nós temos vindo a concretizar ao longo dos últimos anos, quer com a Junta de Freguesia de Alvalade, que olha para o tecido associativo e o tecido desportivo de uma forma particularmente interessante e muito significativa, e o mesmo se reveste ao nível da Câmara Municipal de Lisboa, porque nós temos também um conjunto de projetos, nomeadamente os projetos Mexe Comigo, que são projetos extraordinários em várias áreas da cidade de Lisboa, e somos sempre dados como referência, e portanto não nos devemos contentar com isto, temos é que procurar, e esta é uma fase em que nós temos que sobretudo começar a reinventar e a procurar. Espero que, por exemplo, algo aqui novo, a comunicação do clube está a mudar nos últimos dias de uma forma extraordinária, e o facto de passarmos a ter também estes debates e podermos comunicar e chegar a outras pessoas é algo que é fundamental. Agora, aquilo que o Sr. Vereador disse há pouco aqui e concretizou, eu acho que é o mais importante. No São Miguel nós temos um lema: nós não somos mais do que um clube, uma comunidade. E acho que é impossível pensarmos só no rugby, ou no Pilates Clínico, ou no judo que iríamos lançar em março, por exemplo, e pensando que isso deve ser a resposta. Não, os clubes, até pelos valores que sobressaem do desporto, estariam sempre, em todo e qualquer momento, e sobretudo em momentos como estes, na primeira linha. E é isso que eu encontro aqui no Clube de Rugby São Miguel, é aquilo que nós encontramos. E eu acho que, vou-vos dizer isto com a maior das sinceridades, tenho a certeza absoluta que sairemos todos muito mais fortes, muito mais fortalecidos, e a atividade, porque há aqui duas paramentos, nós estamos sempre a falar de desporto e temos que nos lembrar, como o Sr. lembrou bem, da atividade física. A atividade física é um mecanismo de extraordinária importância para um conjunto mais alargado de fatores, até sob o ponto de vista da socialização, e acho que os clubes devem olhar para esta nova etapa que surge e encontrarem aqui também eixos de crescimento e de afirmação daquela que é a sua marca, daquelas que são as suas marcas, e o São Miguel evidentemente não está afastado disso. Estamos infelizmente a chegar ao final da primeira conversa de líderes. Gostaria de deixar vocês deixarem uma mensagem sucinta para quem nos vai ouvir, de esperança no pós-pandemia, de dizer que se calhar tudo vai ultrapassar e vamos voltar à vida normal. Começava com o Dr. Carlos Castro, se calhar.
já começa a ser um pouco clichê, mas é mais do que um clichê, é a inteira verdade, que é juntos somos mais fortes. Doutor António? José António Borges, peço desculpa. Parece. A mensagem é essa, vai ficar tudo bem e com clubes como o São Miguel, com intervenções como a que o Sr. Vereador Carlos Castro tem desenvolvido nos últimos meses como reação e como resposta, para além de políticas estruturadas, eu tenho a certeza que vai ficar tudo bem e a comunidade vai prevalecer próspera como antes da crise. Miguel? Bom, eu acho que quer o Sr. Vereador, quer o Sr. Presidente, disseram tudo e a resposta está na capacidade do homem se reinventar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o homem é um ser extraordinário. Portanto, em conjunto e de forma comunitária, entre organizações e entre os seus residentes, estaremos sempre à semelhança dos vários projetos e das respostas que têm sido dadas, capazes de ultrapassar uma vez mais aquele que é um novo desafio. Reinvenção é a palavra que hoje em dia é mais utilizada. É verdade. Mais uma vez agradeço a todos os convidados. Obrigado por terem aceito o nosso desafio, de fazerem parte da primeira conversa de líder. Foi a primeira vez que fizemos este programa, por isso, muito obrigado. Obrigado a quem nos ouviu. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado.